também a ideia aqui é dar algumas dicas mais práticas, tá? Que eu sei que isso aqui às vezes pega um pouco também de não saber o que fazer, né, com relação a isso. Já falei um pouco de regularização lá em Machine Learning, mas eu acho que vale a pena a gente recapitular o que eu disse lá, né? E aí, tentar trazer agora para o nosso contexto o que significa regularizar um modelo de Deep Learning. Tá? Então, o que a gente quer que o nosso modelo tenha? A gente quer que ele tenha boa capacidade de generalização. Tá? O que significa generalização? É ele ter uma boa capacidade de classificação, por exemplo, né? Nos conjuntos que ele foi treinado, né? Então, que foram usados para estimar os parâmetros θ do modelo lá, mas também nos futuros exemplos, né? Então, depois que eu faço o tal do deployment do modelo, né? Botei ele para rodar, quero que ele tenha um bom desempenho também, né? Então, que ele tenha uma boa capacidade de generalização. Tá? Então, o que a gente faz, né? O que a gente tenta combinar por meio da regularização, então, o que a regularização faz, no fim das contas, é tentar trazer o balanço entre o tal do bias e a variância. Tá? Só resgatando o que é esse conceito. Né? Quando eu tenho um modelo que tem um alto bias, significa que ele tem um desempenho, vou fazer assim, no treinamento e teste. Tá? Então, treinamento e teste, treinamento e teste, treinamento e teste. Né? O que acontece aqui no caso do high bias é que eu vou ter um modelo que quando eu treino ele dá vou colocar uma carinha triste aqui, um desempenho ruim de treinamento e no teste ele também vai dar um desempenho ruim de treinamento, né? Exemplo aqui que eu dei lá da regressão para uma coisa que talvez não seja exatamente uma reta, né? Mas seja uma coisa mais não linear, eventualmente até exponencial, como essa que eu estou colocando aqui, né? No outro extremo, eu tenho um desempenho muito bom aqui no treinamento, né? Ó, consigo ter erro zero aqui nessa regressão, né? Mas, eventualmente, no teste eu vou ter um erro talvez significativo, ó, porque, né, se eu for pensar que os dados têm esse comportamento aqui, esse erro aqui ele é mais significativo. Então, no teste, né, meu desempenho vai ser ruim, né? Para padrões que estão muito perto aqui, né, ou ele tem um erro zero ou ele tem um erro alto. Tem uma alta variância, né? Então, o que eu quero, né, é tentar reduzir um pouco dessa variância, né? Nem que eventualmente eu aumente um pouco o meu bias, né? Ainda tem um pouco de erro de treinamento, né? Mas de tal maneira que eu chegue numa situação onde eu estou mais ou menos feliz ali com o treinamento e feliz com o teste, né? Então, a regularização ela fornece isso, né? Regularizar significa eu quero reduzir a complexidade, ou seja, tirar aquilo que é irrelevante do meu modelo, que seria essas polinômios, essas ordens mais altas aqui desse polinômio, né? Que estão só trazendo complexidade, mas não estão me colocando na situação que eu quero, né? De treinamento e teste. Então, regularizar significa reduzir essa complexidade para chegar numa complexidade ok aqui, né? Onde eu atinjo o meu objetivo de treinamento e teste. Tá? Isso regularização do ponto de vista de machine learning em qualquer contexto, né? Em deep learning, já falei isso, mas vou ressaltar que isso aqui é muito importante, né? Em deep learning, o nosso, né, vou colocar melhor, entre aspas, modelo, ele vai ser um modelo que a gente chama de large, né, então profundo, né, um modelo grande, muito grande, que está sempre tentando puxar para essa situação de overfitting, mas colocando a regularização, você tira ele do overfitting e fornece capacidade de generalização. Então, quanto mais profundo o modelo, quanto mais deep aqui, mais overfitting. Tá? Então, para tentar reduzir essa situação, a gente regulariza, né? Então, eu aplico uma regularização, e aí com essa regularização eu consigo, de uma certa maneira, reduzir o overfitting e ter uma boa generalização. Tá? Então, esse é o compromisso em Deep Learning. Quais são as técnicas, tá? Então, deixa eu falar em geral das técnicas de regularização que existem
e algumas dicas de cada uma, né? A regularização mais clássica de todas é aquela que eu também já falei na aula de Machine Learning lá, que é você pegar a tua loss function, sei lá, cross entropy, beleza, aqui tá a tua cross entropy, loss function. Você vai adicionar um termo a mais aqui, que vai olhar só para os pesos, e vai falar o seguinte, ó, beleza, você vai tentar minimizar o teu erro, mas você vai também tentar deixar os teus pesos num valor não muito alto, você vai minimizar isso tudo aqui, isso é um parâmetro, né, que a gente seta, parâmetro de regularização. Mas você vai tentar deixar o valor dos teus parâmetros também não muito altos, porque, em geral, valores altos de pesos, né, é o que levam a situações de overfitting, né? Se esses caras forem bem pequenininhos, eu posso vir aqui e remover eles, né? Mesma coisa aqui, né? Então, eu vou tentar ter valores menores de pesos aí, né, que, em geral, isso aí ajuda, né, a regularizar. Então, quando eu modifico minha loss function aqui, né, com um parâmetro de regularização, eu tenho uma regularização que está atuando na loss, né? Em geral, a gente faz a regularização só para os pesos ali, né? Os bias, em geral, eles são sem regularização, né? Normalmente eles não têm tanto problema de overfit, não causam overfit, então bias acaba caindo fora. E nesse mecanismo de regularizar a loss function, a gente tem duas opções principais. Primeira, chamada L2, tá? O que é a regularização L2? Eu vou somar a minha loss function, cross entropy, sei lá, né? Esse tipo de regularização aqui, ó, ao quadrado da norma, a raiz quadrada da norma do vetor ali, né? O produto interno do peso com ele mesmo, né? Pode ser escrito dessa forma aqui, ou pode ser escrito dessa maneira aqui, com a norma L2 lá da álgebra linear, né? Que é a raiz da soma desses caras aqui e tal, né? E quando eu coloco o quadrado, eu tiro fora a raiz. Definição de norma L2, por isso, regularização L2. Também aparece lá na Ridge Regression, Tikhonov, também se chama Weight Decay. Depende da literatura, isso aqui tem nomes diferentes, tá? O que ela faz, né? Então, aqui está a tua loss function e aqui está a tua regularização. Quando você tenta minimizar essas duas coisas em conjunto, ao invés de você ter esse menor erro da loss que gera overfitting, esse cara aqui é o cara do overfitting, tá? Esse é o overfitting aqui. Eu tento somar junto aqui esse parâmetro com o seu parâmetro de regularização, que eu tenho que dizer, 0,1, 0,2, sei lá, que vai me tirar daquele mínimo lá, ou seja, eu estou aumentando o bias, né? Quando eu venho daqui para cá, eu aumento o bias. Então, eu aumento o bias aqui do meu modelo. Ou seja, eu assumo que eu posso errar um pouquinho mais no meu treinamento, né? Só que, fazendo isso aqui, eu reduzo os valores dos meus pesos, ó. Os valores dos pesos que eram maiores aqui nessa solução passam a ser menores, e isso aqui reduz overfitting. Então, o bias aumenta, mas a variância reduz, né? Saindo daqui para cá. Então, eu consigo regularizar o modelo, eu consigo minimizar o overfitting, né? Essa é a regularização L2, né? Isso é o que ela faz, né? O mínimo dela está aqui em zero, né? Porque o mínimo é quando a norma desse cara aqui é nula. Se eu olhar essas funções separadas, né? Se eu olhar só essa função aqui e só essa função aqui. Mas como eu estou minimizando as duas coisas em conjunto, ó, estou somando elas, né? A solução que ele vai achar é a soma das duas, né? O balanço entre essas duas coisas. Norma L1, quase a mesma interpretação, tá? Deixa eu só falar rapidinho dela aqui, depois eu volto naquele resultado ali. Mesma coisa, só que a norma L1, por ela não ser uma baseada em distância euclidiana, sei lá como é que eu vou falar isso de maneira mais rápida. É a norma L1 da álgebra linear, né? Não é uma coisa baseada em distância euclidiana. Coisas baseadas em distância euclidiana têm formato esférico, né? Essa norma L1, ela não tem. Ela é esse formato mais como se fosse tipo um poliedro ali, né? Mas o efeito dela é o mesmo, né? Ela reduz o valor dos pesos, em alguns casos até ela pode zerar alguns pesos aqui, o que permite para a gente associar isso a um negócio chamado feature selection,
não é muito nossa onda aqui em Deep Learning, mas pode ser feita, né? Porque uma vez que você reduz tanto um peso de uma determinada entrada, que você pode ir lá e dizer, bom, a entrada X1 relacionada ao peso W1, como W1 é zero, ela é irrelevante, então eu posso tirar ela. Então posso fazer uma seleção de features. Essa X1 não importa. Tá? Mas o ponto importante é que ele também, né, saindo daqui para cá, ele reduz o overfitting, tá? Lá no Keras, regularização L1, L2, tá? É só você ir lá na hora que você for definir as tuas camadas, por exemplo, a gente está usando só camadas densas, né? Por enquanto. Posso colocar a regularização L2, esse aqui é o parâmetro de regularização, esse alfa aqui, né? Posso usar L1 e L2, posso fazer essa regularização aqui, mais uma regularização L2 aqui, ó. Poderia fazer ela também, não tem problema. Tem que setar cada um dos parâmetros de regularização. Enfim, tem, né, essa forma aqui de você regularizar. Onde que você regulariza? Quando você cria, né, essa camada aqui lá no Keras, né? Na prática, o efeito da regularização, né? Quando você coloca uma regularização, ó, os valores dos pesos, eu estou colocando a espessura das conexões dos pesos aqui, ó, de acordo com a espessura é a magnitude, né? Quanto maior a magnitude, maior a espessura dessas conexões. Do lado esquerdo, a espessura é menor do que do lado direito, né? Então, aqui os pesos têm valores menores, as transições são mais suaves aqui, ó, entre uma classe e outra, né? A separação entre uma classe e outra. Quando os pesos têm essa magnitude maior, ó, tem mais ruidoso, né? Então, quanto mais ruidoso, mais, né, abruptas as variações ali, mais perto a gente está desse cenário aqui de alta variância de overfitting, né? Então, o que a regularização L1 e L2 fazem, né, no fim das contas, é meio que isso, né, tentar deixar a coisa um pouco mais suave aí, né? Esse é o efeito da L2, mas para L1 é muito parecido, né? Essa é uma dica, né, uma forma de regularizar. Dúvidas sobre esse esquema de regularização aí, pessoal? Estão me ouvindo aí? Tudo certo. Tranquilo, André, tudo certo. Tá. Outra forma, essa aqui já não é muito genérica, é o Data Augmentation, né? Uma coisa que ajuda a generalizar mais, né, é você ter mais dados de treinamento. Tá? Em geral, isso não é uma regra, né? Mas em geral, mais dados de treinamento podem ajudar a reduzir o overfitting, né? Nem sempre é possível criar dados de treinamento, ou nem sempre é possível coletar mais dados, né? A última aula dessa disciplina vai ser sobre uma forma de geração de dados, que é usando os modelos tipo GAN, né? Mas isso vai vir mais adiante, né? Uma forma mais prática, mais usual para gerar dados artificiais, dependendo da tarefa que você está, por exemplo, em imagens, que é bem comum aqui, né? Em Deep Learning, é aplicar o tal do Data Augmentation, tá? O que o Data Augmentation faz? Ele é uma série de operações que você faz, por exemplo, você tem uma imagem original, você faz um conjunto de operações nessa imagem, por exemplo, você mexe na textura, mexe na cor, mexe nas bordas, né, no mapa de saliência, rotaciona, né, faz operações ali de acrescentar, tipo, ruído na imagem. E aí, cada uma imagem original vai gerar várias outras modificadas que podem ser acrescentadas ao teu dataset, né. Você pode usar esse tipo de, de ferramenta, né. Lá no Keras tem um esquema de gerar, fazer o Data Augmentation, né? Estou colocando aqui, ó, esse Image Data Generator que tem lá, né? Esse método, ele permite fazer várias operações de Data Augmentation, tá? Isso aqui é meio chatinho de utilizar, tem alguns detalhes. Eu deixei esse link aqui. Depois, se vocês quiserem usar Data Augmentation, tem um link de um código aqui, uma sequência, umas instruções de como que você pode trabalhar com esse cara aqui, tá? Na tarefa das CNNs da semana que vem, possivelmente vocês vão precisar disso daqui, tá? Então, gera artificialmente dados, aumenta o teu dataset, também reduz overfitting.
Aí você pode ter um modelo mais complexo que ainda assim você vai conseguir treinar ele, né? Outra metodologia é o tal do early stopping, né? Então, o que que é o early stopping? É quando você faz a tua divisão de dados, treinamento e teste, né? Lembra que eu falei para vocês, esqueça que você tem os dados de teste, né? E aí qualquer coisa que você precise de dados não vistos, tem que tirar de dentro dos dados de treinamento. Então, a partir dos dados de treinamento, você pode redividir os teus dados aqui entre o que a gente chama de treinamento efetivamente e validação. Então, sei lá, você faz 80, 20% aqui treinamento e teste, e aí faz mais um 80, 20 dessa porção dos 80 ali, né? Para o que a gente chama de treinamento e validação, né? E aí, o que que o conjunto de validação pode ajudar, né? No conjunto de validação, você pode ficar monitorando o teu erro de treinamento e o erro de validação, né? Você vai olhando ao longo do tempo, ao longo das iterações, né? Você vai passando as iterações aqui, e você vai observando treinamento e validação, treinamento e validação. Validação é como se fosse uma amostra do que poderia ser o teu conjunto de teste. Mas você tem ele, você pode usar, tá? Treina, vê na validação. Treina, vê na validação. Se acontece uma coisa como essa que está aqui, ó, né? Teu treinamento começa a diminuir, mas lá por umas alturas a tua validação começa a subir, significa que você está tendo um bom desempenho de treinamento e validação aqui, mas aqui, ó, teu treinamento é bom e validação é ruim. Aqui é uma região de overfitting, né? Em geral, é a região onde você aumenta a complexidade do modelo, né? Então você está diminuindo o bias, mas está aumentando a variância. Para cá você tem um bias alto, né? Variância, né, e meio que não importa, porque se o bias é ruim não faz muita diferença, né? E o que você quer é meio que parar nesse meio termo aqui, né? Então, o early stopping, né, que você pode implementar no Keras com essas linhas que eu coloquei aqui, né, ele vai te dizer o seguinte, ó, a partir desse momento ele começou a aumentar a validação. Então, talvez seja bom você ter parado o teu modelo aqui, né? Então, é isso que esse early stopping aqui lá do Keras permite você fazer, né? Você vai monitorando ele, e ele tem um parâmetro lá que ele chama de paciência, que é o número de épocas que ele, né, se em 5 épocas, por exemplo, ele ainda acha que está aumentando a validação, aí ele vai sugerir que é hora de parar, né? Então, o early stopping é uma outra forma de você regularizar o modelo, porque você escapa da região de overfitting, né? Você escapa dessa região aqui, né? Simples também, né? Nada muito complexo, tá? Outra maneira de regularizar é incluir o tal do dropout, né? O que é o dropout? É você vir aqui para uma rede, principalmente fully connected, tipo a que a gente viu semana passada, né? E aí você, com uma determinada probabilidade, você vem aqui e desliga algum neurônio de alguma camada, né? Você vai desligar, sei lá, 10% dos neurônios dessa camada, 10 dessa, por exemplo, né? É, Isso aqui normalmente durante o treinamento, né? E esse desligamento desse neurônio vai forçar com que outros neurônios se adaptem melhor ali, né? Então é como se você estivesse reforçando as conexões desse cara aqui, fazendo esse cara segurar a onda enquanto esses estão desligados, a mesma coisa vale para os demais, né? Durante o processo de treinamento, e esse desligamento ele é aleatório, então uma hora acontece com um, outra hora acontece com outro, né? E isso aqui previne com que os pesos fiquem, né, sobreajustados ali para um determinado tipo de overfitting, né? Então, na prática, o que se faz é o seguinte: você é muito mais usual em camadas fully connected, tá? Então, tipo aquela que a gente viu semana passada. E aí você coloca uma probabilidade de 50%, né? Então, no código ali, ó, quando você quer adicionar um dropout, né? Você diz, essa camada tem 25 neurônios, eu coloco um dropout de 50%. Então, com 50% de probabilidade, ele vai desligar ali alguma camada, né? Algum neurônio, perdão, daquela camada, e aí isso aqui força bastante a regularização. Se for usar em camadas convolucionais, o que não é usual, é um valor menor que se usa, de 20%. Vou falar semana que vem sobre isso. E aí, quando você inclui o dropout, né, você consegue
obter tanto erros de classificação, de treinamento, quanto de validação mais adequados, né? Ele consegue empurrar mais para baixo aqui e também previne aí overfitting, né? Um regularizador natural, digamos assim, né? Então, só dar esse model.add dropout com uma probabilidade, né? Esse é o esquema do dropout. No fim aqui eu deixei vários outros detalhes, gente, de implementação do Keras, de dropout, de data augmentation, de todos esses tópicos que eu falei aqui, com códigos, com mais exemplos aqui que talvez ajudem vocês na inclusão dessas tarefas aí, né? Então, depois eu vou falar mais ainda hoje, né, sobre como monitorar o teu modelo, né? Mas se você desconfiar que está com overfitting, tem algumas possibilidades, então, para você tentar escapar dele aqui, como essas que eu falei hoje, né, de regularização. Tá? Perguntas aí, pessoal? Esse é um assunto um pouco mais tranquilo, né? Uhum. Vou parar essa próxima aqui, já deixa separado o vídeo.